Muito bem, chegamos finalmente na janela do produto, né? Depois que nós construímos essas janelinhas aí de infraestrutura, nós precisamos construir a nossa janela padrão, tá? Então, quando você for construir a sua janela padrão, você vai herdar essa janela de tela cadastro, né? E você vai desenhar essa parte da janela aqui, ó. Essa página edits aqui, ela precisa ser devidamente desenhada. Você vai soltar os componentes, tá? Vai criar de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade da janela. O restante, a grid, os botões, essa parte que não precisa fazer nada, né? Mas a parte dos edits aqui você precisa desenhar, porque aí já é algo específico da janela que você está trabalhando, tá? Nós precisamos fazer isso aqui para a janela do produto, né? Muito bem, a janela do produto então herda de tela cadastro. Ela possui aqui os procedimentos grid para edits e limpar campos, e ainda um do inserir, do editar, do excluir e do salvar. E ainda tem um configurar layout tela, tá? Deixa eu fechar aqui as regiões, daí nós vamos abrindo e estudando cada uma delas, tá? Primeira região, região infra. Na região infra eu tenho um form create, onde eu informo para ele que a classe do objeto grid.vo é do tipo tProduto.vo. Então, a partir desse ponto, ele já sabe que essa janela trabalha com tProduto.vo, com o VO do produto, com aquele XML do produto, né? A partir desse ponto, ele já sabe disso, essa janela aqui, tá? ICMS customizado change. Esse cara aqui, ó. Lá na tabela de produto, deixa eu abrir ela aqui. De acordo com o esquema da tributação, o produto ele pode receber aqui, ele pode receber ou o ID do grupo tributário ou o ID de um ICMS customizado. Por isso que nós fazemos esse controle aqui. Legal? Então o usuário ele vai selecionar um ou outro, tá? É para isso que serve esse controle aqui. O configurar layout tela, né, ele vai setar a página ativa do page dados control aí, ó, page control dados produto para 0, que é essa aqui, a página principal. Daí ele vai habilitar o panel edits e vai verificar qual é o status da tela. Se for navegando nos edits, ele habilita o panel produto principal, habilita os dados complementares e habilita os dados base. Se eu não estiver navegando nos edits, estiver apenas consultando, aí ele eu ia falar desabilita, né? Mas eu já vi um true aqui que na verdade ele está habilitando. Mas como assim? Tá, vamos aqui então ver o que é esse T navegando edits aqui, ó. Esse T navegando edits na verdade é quando o usuário ele está apenas consultando as informações, tá? Então o usuário ele clicou 2 vezes na grid, exibiram-se os dados nos edits, mas nesse momento ele está apenas consultando. Não é o objetivo dele alterar aquelas informações. Perfeito. Sabendo disso, se o status for navegando nos edits, ou seja, consultando, ele desabilita esses panels aqui, ó. Tá? Esse panel, esse aqui. Então o cara ele vai conseguir ver as informações, mas ele não consegue mexer nas informações, tá? Se não, né, se não for ST navegando edits, aí vai ser o que? Vai ser editando ou inserindo, né? Aí ele habilita os panels e o usuário ele consegue mexer nos edits, né? Consegue alterar, tá certo? Limpar campos. Ele herda do limpar campos da janela Py, né, que vai limpar todos os campos, e além disso ele carrega a imagem padrão aqui no produto, ó. Tá? Muito bem, eu tenho um pop-up menu aqui que é para carregar a imagem do produto. Isso daí ainda não está implementado, tá? Depois você vai ver, né, depois posteriormente quando nós soltarmos aí o módulo de cadastro, aí isso daí já vai vir implementado, tá bom? Bom, essa então é a região infra, né? Região controle CRUD.
do inserir. Primeiro ele verifica o do inserir lá da janela Py, que nós vimos, né, da janela tela cadastro. Se ele retornar OK, ele seta o foco no edit de subgrupo produto. Mesma coisa para o editar. Se o do editar OK, ele põe o foco no edit de subgrupo. Excluir, mesma coisa. Se OK, ou seja, se o usuário clicou, sim, eu quero excluir, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um process request, passando aqui a URL, o nome da tabela, o ID do registro selecionado e o método, ou o Brook, que é rmdelete, tá? Aí ele vai saber lá em cima que é para excluir o registro da tabela em questão, tá? De acordo com o que nós estamos montando aqui na URL. Salvar. Em salvar eu tenho aqui um objeto JSON, tá? Daí eu já passo o decimal separator para ponto. Faço algumas verificações aqui, ó. O usuário ele tem que informar o ID do subgrupo, o ID da unidade, o GTIM e o nome, senão ele vai reclamar, tá? Daí eu verifico se o do salvar lá em cima tá ok. Na verdade o do salvar lá em cima tá só retornando um true, mas nós podemos utilizar para outra coisa, né? Se sim, se deu tudo certo lá para cima, nós então instanciamos o objeto VO, caso ele não tenha sido instanciado ainda. E vamos jogando os dados dos edits dentro dos atributos, né, das propriedades do meu objeto. Tranquilo? Depois que eu jogo todos esses dados nos atributos, né, nas propriedades do meu objeto, eu verifico qual é o status da tela. Se for inserindo, eu ainda jogo uma data na data do cadastro. Daí eu passo aqui, olha, o objeto em questão para JSON. Lembra lá do VO? O VO tem um método do toJSON, né? Como o produto ele herda de VO, ele vai então se beneficiar desse método do toJSON, tá? Nesse momento então esse objeto JSON aqui, ele tem esse objeto Pascal convertido em JSON, tá? Já prontinho lá para ser processado pelo Brook. O que eu faço então? Chamo um process request passando esse objeto, passando a URL e o nome da tabela. Depois eu libero o objeto da memória aqui, tá bom? Se o resultado for, se o status da tela for editando, o que eu faço agora? Eu passo o objeto, esse que eu alterei todinho aqui, ó, passo ele para string, JSON string, e comparo com uma string anterior, que eu peguei em que momento? No momento que eu pedi para alterar o objeto. Nós vamos ver lá embaixo no método grid para edits, que assim que eu converto o registro da grid para um objeto, eu já salvo o JSON dele. Legal? Daí, se houve alguma alteração aqui, essa string JSON vai ser diferente dessa. Aí ele continua, né? Passa um date para data alteração, converte o objeto para JSON e chama o HTTP request do Brook, passando aqui o nome da tabela, a URL, o objeto e o método put, que é o método para alterar o objeto lá no servidor. Ok? Se não, né, se o usuário não alterou nada, ele vai apenas informar que nenhum dado foi alterado. Muito bem, mais uma região. Essa região aqui, região CRUD, já vimos. Aí vem a região campos transientes. Olha. Essa região campos transientes, como é que ela funciona? O cara pressionou F1, eu vou montar um filtro, daí eu vou chamar o lookup, né? Onde é que ele se encontra aqui? Tá? Aqui eu estou chamando uns métodos que deveriam estar nas janelinhas Py aí. Tá? É assim que funciona lá no Delphi. Aqui provavelmente vai ser um pouquinho diferente aqui no Lazarus, tá? Mas eu deixei comentado aqui para você já ter uma noção de como a coisa vai funcionar aqui no Lazarus, tá certo? Por enquanto não está implementado, mas como eu mencionei, né, quando o usuário pressionar F1, a janelinha de lookup vai aparecer. Ela vai pesquisar pelo objeto em questão, né, de acordo com o que for pressionado aqui, e vai retornar para a janela que chamou os dados do ID e do campo principal aqui. Tá? Esses dados nós vamos ler aqui, ó. Tá? Veja que aqui ele leu o dado do ID e o dado do subgrupo. No caso da unidade, ele lê o ID e a sigla. Ó, ID e sigla. Aqui ele lê o ID e o nome. Né?
No caso da marca, o ID e o nome também. No caso do almoxarifado, ID e nome também. No caso do ICMS, aí como são dois, né, pode ser o ICMS customizado ou o grupo tributário, ele faz aqui um if else, tá? NCM é esse cara aqui, ó. Também tem a opção de pesquisar por ele. Ele vai apenas pegar o código do NCM e jogar nesse edit ali, tá bom? Então, quando nós estivermos implementando aí os módulos, nós vamos observar como é que isso daí vai ser feito, tá bom? Controle de grids e cliente dataset. Aqui é que eu tenho o meu grid para edits, ó. O que é que eu faço aqui? Eu crio um objeto VO, daí eu chamo aquele método consultar VO. Lembra que nós vimos numa janela Py aí, na tela cadastro, né? Eu passo o ID do registro selecionado e o objeto VO. E eu já recebo o objeto consultado aqui, ó, tá? Se ele me retornou algum objeto, aí eu começo a carregar os dados dentro do objeto dentro dos meus edits, né? Já que é um grid para edits aqui, né? Perceba que no caso dos objetos vinculados, eu estou informando dados estáticos aqui, ó, tá? Como é que deveria funcionar isso daí? Eu deveria pegar do objeto principal o objeto vinculado e aí a informação dele, né? Ó. No caso do almoxarifado, eu teria um objeto almoxarifado VO dentro de produto e aí pegaria o nome do almoxarifado. Muito bem, isso aí a gente ainda vai estudar como é que nós vamos implementar, né? Provavelmente será da seguinte maneira: nós vamos entrar em produto, criar um objeto almoxarifado e quando eu estiver populando aqui os dados do produto, né, eu vou também consultar por cada um desses objetos, filtrando pelo ID do produto. Tá? Então, eu pesquiso o almoxarifado filtrando pelo ID do produto e carrego no almoxarifado vinculado ao produto. Provavelmente vai ser assim. Tá? Uma outra alternativa é nós alterarmos isso daí lá no Brook, né? Ou vermos, analisarmos se tem como o Brook retornar isso daí tudo junto pra gente, todos esses objetos. Aí, provavelmente não vai ter, né? Porque o Brook não tem esses VOs lá, tá? Então vamos ver, né? Vamos analisar como isso aí será implementado. Certamente ou provavelmente o caminho é esse que eu mencionei aqui, tá? Nós vamos ter os objetos daqui e aqui na janela mesmo nós vamos fazer essa consulta com os objetos vinculados. Por enquanto eles estão sendo setados estaticamente para aparecer lá na janela, né? Depois que eu carrego todos os dados nos edits, lá no finalzinho, ó, eu guardo em string objeto old o objeto vo.toJSONstring. Para que é mesmo que eu faço isso daqui? Para no momento que eu vou salvar, se eu estiver editando, eu verifico se os dados que foram informados agora aqui para o objeto são exatamente iguais ao objeto no momento que ele foi carregado. Porque se for, não precisa fazer nada, né? Eu só vou dizer para o usuário, ó, nenhum dado foi alterado. Agora, se tiver algo de diferente, aí sim, aí eu vou passar esse objeto lá para o servidor para ele ser processado, tá? Depois do grid para edits, pronto, acaba essa parte aqui. E aí eu tenho o controle de imagens, né? Onde eu vou aqui, ao clicar na imagem, carregar a imagem vinculada ao produto, né? Ela aqui, olha, imagem produto clique, que é esse cara aqui. Eu carregar a imagem, ele verifica se tem um campo aqui foto produto, que é um campo até transiente, lá no caso da janela do Delphi, tá? E ele vai carregar a imagem de acordo com o que desceu aqui dentro de foto produto, tá? E se eu clicar na imagem, aqui ó, imagem produto clique, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um Open Dialog, né? Daí ele vai carregar uma imagem para esse Open Dialog, para que ela seja salva no servidor, tá? A ideia é essa daí. Mas isso daqui também será aprimorado, né? É uma coisa específica, por isso que nem foi implementado aqui para essa parte da infraestrutura, tá bom? Quando nós estivermos estudando lá os cadastros base, né, e entrarmos realmente na janela produto,
aí isso daí já vai estar implementado, tá? O objetivo aqui foi mostrar a parte da infraestrutura, e como isso é uma coisa muito específica, não teria sentido já implementar isso daí para mostrar para você, tá? Deixa eu executar então aqui a aplicação. Produto, pronto. Os produtos que eu tenho cadastrado são esses aqui, ó, tá? Então eu vou colocar um filtro qualquer aqui, tá? Digamos que eu quero o jeitinho isso daí. E ele trouxe todo mundo, né? Por quê? Porque o filtro ainda não está implementado, tá? Muito bem, vou selecionar o primeiro, alterar, salvar sem fazer nada. O que é que ele faz? Ó, nenhum dado foi alterado, né? Ele comparou o objeto antigo com o objeto atual. Você não alterou nada, né? Muito bem. Vamos inserir um novo aí. Não vou informar nada e vou clicar em salvar. Aí ele reclama, ó, você tem que informar o subgrupo. Então vamos lá. Informei o subgrupo. Tem que informar a unidade. Perfeito, informei a unidade. Agora tem que informar o jeitinho. Então ele vai fazendo aqueles testes lá até que o cara ele informe tudo, né? 5588, vamos informar um 5588 aqui para todo mundo. E pronto, ó. Ele já inseriu pra gente lá, né? ID9, tá? Vou excluir esse ID9 aí. E ele já excluiu para mim. E agora eu vou tentar alterar aqui o primeiro. Colocar aqui, por exemplo, um 9zinho ali e vou clicar em salvar. E pronto, deu um erro. E esse erro é de propósito mesmo, tá? Fica um exercício para você pesquisar e analisar, debugar por que não está funcionando a alteração, tá? A consulta está funcionando, a inclusão está funcionando, a exclusão está funcionando, a alteração não. Então debugue com muita calma, não se desespere, né? Para você entender primeiramente qual é o erro que está acontecendo, tá? Depois que você compreender qual é o erro que está acontecendo, você vai pesquisar por esse erro e vai tentar achar a solução dele, ok? Então é isso, com isso nós concluímos aqui a análise da nossa janela produto.